Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então as nossas atividades dessa semana. Eu quero compartilhar com vocês a nossa rotina para que vocês separem aí os materiais que serão utilizados, né, para a nossa aulinha. Bem, nós trabalharemos português e matemática. Então, estamos aí fazendo a leitura da agenda do dia. Vamos observar o nosso calendário. Trabalharemos a leitura de um texto sobre o meio ambiente e assistiremos aí o vídeo o que causa o aquecimento global, tá? Dentro da matéria de português, vamos trabalhar a leitura de um conto, né? Esse conto se chama A Menina que Desenhava. Acredito que vocês vão gostar. Em matemática, nós vamos trabalhar a sequência de número 7, tá? Da página 42 até a página 47. Nossa, professora, serão 5 páginas, né? Mas são atividades muito simples, que requer o quê? A boa observação de vocês, tá? Então, vamos lá para a nossa atividade, tá? Compartilhei errado aqui, só um momento. Vamos aí para o nosso roteiro. Primeiramente, analisar o calendário, tá? Então, hoje é terça-feira, dia 10. Terça-feira, dia 8, desculpa. Quinta é dia 10. Hoje é terça, dia 8 do mês 6, tá? Por que no mês de número 6? Porque estamos em junho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, né? Então, estamos aí no primeiro semestre, né? Quantos dias tem o mês de junho? 30 dias. Quando é que vai iniciar o inverno? Dia 21, tá? Então, nós estamos aí no terceiro dia da semana. O primeiro dia foi domingo, anteontem. Ontem foi segunda, dia 7. Hoje é terça, dia 8. Então, vamos para a nossa leitura de hoje. Você sabia que no último domingo nós comemoramos o Dia do Meio Ambiente? Bem, nós estamos cercados de coisas, né? Você está na sua casa, eu estou na minha, mas ao nosso redor tem inúmeras coisas, né? Tudo o que tem ao nosso redor faz parte do meio ambiente. E nós sabemos que para que nós tenhamos mais saúde, o ambiente em que nós vivemos deve ser um ambiente limpo, bem cuidado, né? Então, vamos aí refletir um pouquinho sobre essas questões ambientais. Agora sim, eu vou compartilhar com você o texto sobre o meio ambiente. Tá? Eu vou ampliar um pouquinho. Meio ambiente. O que é o meio ambiente? Então, aí tem uma questão, olha só. É tudo que compõe a paisagem. É o planeta Terra, é o espaço onde situa-se as coisas, os bairros, as cidades, os campos, os estados e o país. O meio ambiente é formado por coisas naturais e também por coisas que foram feitas pelo homem. Então, observe, quando nós falamos ambiente, meio ambiente, não são somente as árvores, as flores, o céu, né, as cachoeiras. Sim, isso faz parte do meio ambiente, mas o texto deixa bem claro para nós que são as coisas que também foram feitas pelo homem. E a natureza não foi feita pelo homem, né? Então, tudo compõe o meio ambiente. Nem sempre o homem age conscientemente ao modificar o meio ambiente. Tá? Muitas vezes o homem comete erros absurdos. Com o passar do tempo, o meio ambiente sofreu grandes mudanças, ou seja, o ambiente de hoje não é mais o mesmo de ontem.
Portanto, é muito importante que o homem compreenda que, para o seu próprio bem-estar, ele tem que mudar o seu comportamento e assumir de vez o compromisso de transformar esse mundo com temperança. Então, pessoal, com o passar do tempo, né, o homem foi desenvolvendo muitas técnicas. É claro que muitas coisas foram boas, foram positivas. Porém, muitas coisas que o homem começou a fazer, né, começou a desencadear problemas ambientais. Né? Isso trouxe o quê? Malefícios para a população, para nós. Então, combater a destruição não é impossível, mas nem sempre o homem se importa com isso. Por isso, todos nós precisamos nos comprometer com a natureza e contemplar sua beleza, tá? Então, aí uma reflexão, né? O homem precisa agir com consciência, né? Nós podemos fazer uma parte. Uma parte cabe a cada um de nós, a mim, a você, ao papai, à mamãe, ao vizinho, à tia, à avó, né? Aos nossos conhecidos. Como assim? Quando nós, por exemplo, deixamos de desperdiçar água, nós estamos contribuindo com o meio ambiente. Sabe aquelas pessoas que lavam as calçadas todos os dias? É uma forma de desperdício, né? Porque você pode, né? A pessoa pode lavar a sua calçada, o seu abrigo todos os dias, mas faça assim, reaproveitamento de água, né? A água que lava a roupa, né? Os tanquinhos, as máquinas, as lavadoras, realmente tem um consumo de água muito grande. Então, para lavar, né, de repente a calçada, reaproveita a água que foi utilizada para lavar a roupa. Quando você fecha a torneira enquanto escova os dentes, quando você toma um banho mais rápido, quando você apaga uma luz que de repente não tem ninguém no ambiente, isso tudo é forma de cuidar, né? Além de economizar na questão monetária, contribuir aí com o adulto da sua casa que paga as contas, você também está cuidando aí de questões ambientais. Quando você está num determinado local e você não joga papel no chão, se você toma um sorvete, você joga o papel do picolé dentro do lixo. Se você chupa uma bala, você espera o lugar adequado para descartar aquele papel. Se você separa o lixo, se você ajuda o papai e a mamãe a separar o lixo na sua casa, aquilo que pode ser reciclado, né, você está contribuindo positivamente para as questões ambientais. Né? Se você está dentro do carro e não atira lixo pela janela, você está de parabéns. Então, vamos pensar em várias questões aí ambientais, ok? Então, agora, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, tá? Acompanhassem a leitura de um texto que se chama A Menina que Desenhava, tá? Eu vou compartilhar com vocês esse texto, tá? A foto desse texto, para que depois vocês possam aí copiar no caderno as perguntas e respondê-las, ok? Então, vamos lá. A menina que desenhava. É na matéria de português, tá bom? Em uma cidadezinha do interior, vivia uma menina chamada Isabela. Isabela morava com seus pais e seu irmãozinho. Ela adorava desenhar, vivia desenhando. Sua cidade era muito bonita. Tinha um parque cheio de árvores. Tinha um parque cheio de árvores, pássaros e um lago com muitos peixinhos coloridos. Isabela adorava a natureza que havia à sua volta. O céu de lá era de um azul, mas tão azul, que contrastava com aquelas nuvens tão branquinhas. E o ar?
O ar dava gosto de respirar, de tão puro. Mas à medida que Isabela crescia, sua cidade também crescia. Mas tinha um problema. A cidade crescia desordenadamente. E por isso foi acontecendo uma coisa horrível. De repente, o que será que aconteceu, hein? O que será que foi acontecendo à medida que Isabela crescia, né? A cidade também cresceu. E, ao mesmo tempo, aconteceu uma coisa horrível. Você sabe, você imagina, o que será que pode ter acontecido? Bem, vamos continuar a leitura para a gente descobrir, então. De repente, as árvores foram desaparecendo e em seus lugares foram surgindo os prédios, foram surgindo fábricas. Olha só, o que será que é horrível, né? A natureza, que até então ela gostava de desenhar, né? Foi desaparecendo à medida que o tempo foi passando, né? Então, no lugar de árvores lindas, né, frondosas, bonitas, vistosas, foram surgindo o quê? Prédios, né? Foram surgindo fábricas, lojas e outras coisas mais. Então, o texto já nos diz que a cidade estava crescendo, porém aquela natureza belíssima, né, os lagos, as árvores, os pássaros, estavam então desaparecendo. Por quê? Porque o homem estava transformando a paisagem daquele lugar. Então, Isa começou a ficar muito preocupada, pois aquelas cores que ela tanto gostava, o verde das árvores, o azul do céu, o vermelho das flores, aos poucos foram desaparecendo. Foi aí que ela teve a grande ideia. Antes que todas aquelas cores deixassem de existir, ela foi desenhando e pintando, que era para não esquecer nunca mais de como era toda aquela natureza que um dia existiu ali. Ela começou pelo parque. Fez então um desenho lindo com todas aquelas árvores bem verdinhas. Foi ótimo, pois no outro dia destruíram o parque para fazer um shopping no lugar. Então, ela fez um desenho daquele céu azul com as nuvens branquinhas. Foi bem na hora, pois no outro dia inauguraram uma fábrica que soltava uma fumaça terrível e a cidade não viu mais aquele céu azul. Depois, Isabela resolveu desenhar o lago com os peixinhos. E sabe que no outro dia resolveram despejar o esgoto da cidade justamente nesse lago? Ainda, ainda bem que tinha um riozinho que ligava esse lago ao mar. E foi por aí que vários peixinhos fugiram, inclusive Bill, o peixe-boi que morava lá. Infelizmente, os que não conseguiram fugir acabaram morrendo. A menina começou a prestar atenção nas pessoas que moravam na cidade e observou que elas não tinham mais aquela alegria de antes. Viviam preocupadas, sempre com pressa e até mesmo meio cinzentas. Nem tempo para contar ou ouvir histórias elas tinham mais. Coitadas. Isabela sabia que as pessoas estavam daquele jeito porque não tinham mais aquelas cores em suas vidas. Foi aí que ela teve outra grande ideia. O que será que Isabela pensou, hein? Como trazer de volta a alegria para aquele lugar que já estava cinzento, sem cor, sem graça, poluído? Bem,
Para que as pessoas pudessem lembrar de como era bonita a sua cidade, ela ampliou, ou seja, ela tornou maior, né? E espalhou seus desenhos para que todos vissem. Naquele dia aconteceu uma coisa extraordinária. As pessoas realmente pararam para ver os desenhos. A fábrica parou, os carros pararam e todos ficaram super emocionados, relembrando de como eram felizes, vivendo com toda aquela natureza por perto. Aconteceu então que as pessoas perceberam que tinham de fazer alguma coisa para trazerem as cores de volta. Decidiram que iriam replantar as árvores, organizar as fábricas para que elas não poluíssem o meio ambiente. Resolver de outra forma o problema do esgoto, resolveram de outra forma o problema do esgoto para que os peixinhos voltassem. Decidiram, então, tomar todas as providências para que a natureza não fosse outra vez tão esquecida. Tudo isso foi feito e aquela cidade voltou a sorrir. Sabe o melhor? Isabela, a menina que desenhava, entrou para a história daquela cidade, pois fizeram uma estátua para ela no meio da nova praça, cheia de árvores e pássaros. Sabe quem mais? Bill, o peixe-boi, voltou para o lago e trouxe toda a sua família. Márcia Azim. E aí, crianças, gostaram dessa história? Essa história nos traz questões muito importantes sobre o meio ambiente, né? Então, nós começamos aí fazendo a leitura, né? Pensando como seria a cidade de Isabela, né? O texto nos mostra que era uma cidade muito bonita, era uma cidadezinha do interior, né? Se diz cidadezinha, é porque era uma cidade bem pequena, né? E ela morava nesse lugar, vivia desenhando, porque ela admirava a paisagem daquele local, né? Havia muitas árvores, havia muitos pássaros, né? Os peixinhos no lago. Então, ela admirava toda aquela natureza. O céu era bem azul, as nuvens branquinhas. Bem, com o passar do tempo, a cidade foi crescendo, né? Em lugar de árvores, de riachos, a cidade foi, né, tendo a sua paisagem modificada, na verdade. Né? Começaram a surgir lojas, shoppings, barracões de indústrias, e a natureza foi deixando de existir naquele lugar. E ela ficou muito triste. A população começou a ficar sem graça, né? E o ar não era mais puro, porque as fábricas, né, soltavam muita fumaça. Isso tudo trazia o quê? A poluição, tornava as pessoas mais doentes, né? O ambiente não era mais o mesmo. Né? Então, aí, o texto nos mostra que muitos peixinhos conseguiram fugir, né? Para um outro local. Porque as fábricas, a cidade começou a despejar o esgoto, né? E até mesmo aqueles materiais que eram utilizados nas indústrias também eram despejados nos rios. Isso tudo faz o quê? Faz morrer a natureza, né? Judia da natureza. Então, ela continuou fazendo os seus desenhos, né? Como ela já havia desde pequena, ela gostava de desenhar, retratando aquele lugar, né? Ela, assim, estava preocupada, pois ela via essa completa mudança que estava acontecendo, né? Então, tudo aquilo de lindo, de natureza, estava desaparecendo. Ou seja, o meio ambiente estava sendo bem cuidado? Não estava, né, pessoal? E ela foi, então, desenhando, pintando, porque ela gostaria, sim, que o tempo passaria
mas as pessoas deveriam ter como se lembrar de como aquela cidade havia sido, né? Uma cidade linda, limpa, né? Uma cidade preocupada com a natureza. E aí ela foi fazendo isso tudo, foi fazendo esses desenhos, foi dando um colorido especial, né? Infelizmente, muitos peixes morreram, muita coisa deixou de existir, né? E até que ela teve uma outra ideia, né? A primeira foi desenhar, foi ampliar o seu desenho, deixar exposto, né? Mas a segunda coisa aconteceu, né? E isso chamou a atenção da população, né? De todos ali, dos carros, eles chegaram a parar, as fábricas pararam para prestar atenção, né? Ela conseguiu, então, chamar a atenção dessa população, né? E aí eles perceberam que algo precisava ser feito, algo precisava ser mudado. Então, decidiram então fazer um reflorestamento, ou seja, decidiram plantar novas árvores, né? Então, deixou o local mais arborizado, né? Quando tem muita árvore, deixa o ar muito mais puro, né? Decidiram então organizar as fábricas para que elas não continuassem poluindo o meio ambiente. Resolveram então o problema do esgoto, né? E tudo isso fez com que a natureza fosse novamente vivificada, né? Tudo estava morrendo, estava deixando de existir, mas a partir do momento que houve a preocupação humana, né? De trazer isso à tona, por que eu digo humana? Porque os animais, eles não destroem. O homem destrói a natureza, mas os animais não. Inclusive, muitos animais morrem por causa da falta de conscientização do homem, né? E assim a história termina de uma forma muito bonita, né? Então, ela conseguiu chamar a atenção, eles tomaram providências, se conscientizaram e a natureza, a partir daquele momento, não seria tão esquecida, né? Isso tudo fez com que aquela menina, né, fosse homenageada, começou a fazer parte da história daquela cidade. E o texto termina dizendo que sabe aquele peixe-boi que havia ido embora quando começou a poluir o lago? Né? Ele voltou, mas aí ele voltou com a sua família. Isso mesmo, quando a natureza é bem cuidada, né? É claro que os animais também vivem mais felizes, né? Eles aí reproduzem, né? Então a sua família também cresce, né? Espero que vocês tenham gostado aí da história. Então agora vocês deverão copiar as perguntinhas e respondê-las no seu caderno. O texto não precisa ser copiado. Eu deixarei a foto para você no WhatsApp, para você reler o texto, mas as perguntas também deixarei a foto e vocês vão copiar e responder no seu caderno. Qual é o título do texto? Quem é o autor ou a autora? Quantos parágrafos há no texto? Ah, então a gente tem que observar esse espaço aqui que é maior, né? É um parágrafo, tá? Quem é o personagem principal? Qual é o tema principal da história? A gente falou sobre um determinado assunto, né? Esse assunto é o tema. Que tema é esse? O que a menina gostava de fazer? Como era a cidade que ela desenhava? Lá no início, como é que era essa cidade? O que aconteceu com a cidade conforme a menina foi crescendo? O que a menina resolveu fazer para ajudar as pessoas, né? As pessoas foram ficando aí sem graça, sem cor, né? À medida que algo foi acontecendo. Então, qual foi a decisão da menina para ajudar essas pessoas? E qual foi a atitude das pessoas em relação à ação da menina? Então, é isso aí, né? Eu gostaria que vocês respondessem essas questões
com muito capricho, com muita atenção. Eu deixarei o texto, vocês deverão fazer a leitura novamente, tá? E copiar as perguntas e respondê-las no seu caderno. Bom? Bem, agora em matemática, nós vamos utilizar aí o nosso livro Ler e Escrever. Já já eu volto trazendo as explicações que vocês precisam, tá? É daqui a pouco.